Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é meu canal Dicas da G. E como o Dia das Crianças está chegando, eu resolvi vir gravar para vocês 10 brincadeiras para vocês fazerem aí com as crianças da sua família, com seu filho, com seu sobrinho, com o filho de algum amigo. São brincadeiras simples, até para algumas pessoas pode parecer brincadeiras óbvias, mas eu quis trazer aqui essa dica porque são brincadeiras que eu já fiz, que algumas pessoas que eu convivo também já fizeram com as crianças e que elas amaram. Olha, só deixando claro, gente, que eu não sou nenhuma especialista, não sou professora, não sou psicóloga, não sou especialista nenhuma em educação infantil, tá? As brincadeiras que eu tô trazendo aqui são brincadeiras que eu fiz, que eu vi que dá para fazer em casa, sem gastar praticamente, não gastando nada. E são coisas simples, algumas tradicionais também, e que é o que importa, né, gente? Reservar esse tempinho para estar aí com as crianças, às vezes é mais importante do que comprar brinquedos caros. Então eu resolvi fazer esse vídeo para te inspirar a ter algumas ideias para vocês passarem esse dia feliz, ou mesmo que não seja um dia das crianças, para vocês fazerem aí algum dia para estar animando essa galerinha, né? Essa geração que é tão especial pra gente. Vamos lá então, né? Chega de falação. Bom, a primeira dica que eu trago aqui é a tradicional bolha de sabão. Mas, gente, assim, ó, mas então vamos lá só comprar aquela bolinha de sabão. Se você não tiver bolha de sabão aí na sua casa, aquele que compra, né, em loja, vocês podem estar fazendo, tá? É só vocês pegar uma garrafinha, cortar essa garrafinha no meio, fazer uma misturinha de água, detergente e um pouquinho de açúcar, uma meia colher. São poucos ingredientes que vocês vão misturando e vendo se precisa pôr mais ou não. Se vocês quiserem também, eu posso deixar aqui a medida que eu já usei para fazer aqui. Vocês cortam uma garrafinha PET, vão fazer essa misturinha na metade da garrafa e aí pega a ponta, né, da garrafinha e sopra na onde seria o biquinho da garrafa. Dessa forma também pode estar fazendo, não só com garrafa PET, tá, gente? Sabe aquelas redinhas que vêm frutas às vezes do mercado? Também dá certo se você colar numa garrafinha e soprar, tá bom? Dica número 2, massinha de modelar. Também não tem segredo, mas vamos lá na loja comprar. Porém, dá para fazer massinha de modelar. A massinha de modelar, eu vou estar deixando aqui embaixo para vocês a receita que eu uso. Apesar de ter várias receitas por aí, né, na internet, essa foi uma das receitas que eu mais gostei de fazer e também tem a opção de estar usando outros tipos de ingredientes, se você tiver uma ideia aí. É como eu falei, uma inspiração e as crianças amam. Terceira dica, essa terceira dica eu tô falando mais direcionada para as crianças menores, normalmente 2 anos, né? Eles costumam gostar, que é jogar bolinha. Mas jogar bolinha, né? Não, gente, vocês vão pegar um durex ou uma fita mais grossa e vão colar em um lugar da casa de vocês, ou de onde vocês estiverem. Ou na parede, ou numa cadeira. Eu usava muito colando em cadeira, mas se vocês vão colar do lado contrário, o lado que cola pra fora, né? Porque qual que é a intenção? É a bolinha grudar ali. Vocês podem fazer isso com bolinha de piscina de bolinha, ou se vocês não tiverem, com bolinha de papel mesmo, ou qualquer outro objeto. Qualquer objeto de plástico, claro, que com assistência de um adulto para não machucar as crianças, né? E vocês vão pedir para essas crianças jogarem. As bolinhas vão colar, depois eles tiram e guardam. Parece ser uma brincadeira assim que não tem nada de diferente, mas as crianças menores, normalmente com 2 anos e pouco, eles gostam disso. De jogar e acertar, né? E depois tirar tudo, guardar, voltar, né? Então, essa é a opção 3. A opção 4 vale para todas as idades, né? Lembrando que se for uma criança muito pequena, aí precisa de uma assistência de um adulto, sim. Sempre precisa, em qualquer idade, mas as crianças pequenas que colocam as coisas na boca, mais ainda, né? Na verdade, essa não é uma brincadeira para a criança fazer. São os adultos que vão fazer e mostrar para as crianças que é um fantoche. Gente, tem inúmeras ideias para fazer fantoche, mas uma das dicas que eu dou aqui é você fazer um fantoche com caixa de papelão. Cortar a caixa em tamanho retangular, né, para fazer aquele formato
como se diz, de televisão antiga, né? De caixa. E aí vocês podem usar meia, podem fazer desenhos de papel mesmo, pregar palito de picolé para fazer história. E o interessante, inclusive, é fazer esse fantoche com a historinha que eles gostam. Normalmente as crianças costumam gostar, né? Ou de uma coisa específica, ou de um personagem, ou de vários. E aí usa a sua imaginação, não passa molecada para brincar, né? E aí vocês podem até contar historinhas de ensinando, né? De higiene. Como eu falei, eu não sou especialista, mas vocês que já têm o costume de contar algum tipo de história para as crianças, podem também fazer isso com os fantoches. E eles amam, né? Principalmente quando faz, né, a voz dos personagens. Quinta dica é vocês... Essa dica também é para as crianças, já tem que ser depois dos 2 anos. Porém, se forem muito grandes, também elas também não vão ver muita graça. Então, eu falo aí dos 2 aos 4, 5 anos. Talvez até maior. Que é, se você tiver fita isolante na sua casa, fita colorida isolante, vocês vão fazer figuras com a fita isolante. Vocês vão cortando pedacinhos de fita isolante, dando para a criança pregar em alguma parede ou em algum lugar que pode ser usado na sua casa. E pedir para eles fazerem figuras. Vocês podem fazer figuras, para ficar mais fácil, que tem os formatos das figuras geométricas. Por exemplo, uma pipa, que é mais fácil deles pregar. Já para fazer um círculo já é um pouco mais difícil, né, claro. Mas fazer um triângulo, um retângulo, ou fazer uma casinha e ir ajudando. É uma brincadeira que interage muito tempo e que também que eles gostam de saber que eles estão dando forma, né, aos desenhos, como principalmente as crianças menores que ainda não escrevem, né. Mas é só uma dica, tá, gente? Como eu disse, mais uma vez, não sou especialista. Inclusive, se você que está me assistindo for especialista, deixa aqui no comentário uma dica que você tiver ou pode dar sugestão também nas coisas que eu tô falando. Sexta dica, torre de potes. Essa dica também vai entreter mais as crianças menores, mas os maiores também costumam gostar, viu, gente? Potes de quê? De qualquer coisa, desde que não machuque. Pote de margarina, pote de brinquedo, pote de porta-treco, digamos assim, pote de qualquer coisa vazia. Vocês juntam esses potes e pede para a criança ir colocando, você vai colocando junto com a criança, né? Vamos fazer uma torre de pote, uma torre que ficar muito alta. E aí vai colocando, eles criam uma expectativa, nossa, tá equilibrando, né, essa torre. Aqui a gente já usou torre de pote, com pote, até com porta-mamadeira antigo, a gente já fez isso. Mas vocês podem usar pote de margarina, vasinho de plástico, coisa que não estiver usando, tá? Lembrando que são coisas que vocês tiverem em casa, use a imaginação de vocês. E pede para eles derrubar. E aquela monta a torre, desmonta a torre, isso dá aquela sensação de equilíbrio e também ao mesmo tempo eles amam desmontar, né? Vamos lá. Sétima dica já é para as crianças um pouco maiores, acima dos 4 anos, né? Que é um jogo da memória. Ah, mas aí eu vou lá comprar o jogo da memória. Gente, o jogo da memória vocês podem fazer com vários tipos de figuras. Vocês podem desenhar bolinhas coloridas, né? Várias bolinhas com parzinhos, né? Da mesma cor, recortar e estimular. Claro que essa brincadeira para as crianças menores, eles não vão ainda saber brincar, mas é uma brincadeira que ajuda muito. Oitava dica, gente. A oitava dica também é a tradicional amarelinha. Gente, as crianças um pouco maiores, né? Depois que já tá andando, já tá entendendo um pouco mais, elas amam brincar de amarelinha. E é uma brincadeira assim, tão tradicional, né? Tão antiga, que às vezes a gente deixa passar. E às vezes a criança fica muito tempo em televisão ou celular, em telas, que ao invés de estar em telas, ela poderia estar brincando com essas brincadeiras já da nossa época, de bem antes da nossa época, né? E vocês vão precisar de praticamente quase nada, porque vocês podem desenhar a amarelinha aí no quintal da sua casa, se você não tiver quintal, num lugar que pode ser arriscado, digamos assim. Se você não tiver giz, pode usar pedrinha. E se a criança já escreve, já é um pouco maior, ela pode desenhar a própria amarelinha. Né? Vocês podem brincar entre vocês ou entre as crianças, né? Sugerir essa brincadeira. Eles amam, gente. É uma coisa bem simples que também é mais uma opção para estar fazendo aí no Dia das Crianças. A nona dica é um pouco parecida com a amarelinha, mas no caso é fazer desenhos no chão para que essa criança
como se fosse um circuito, né? Vocês vão fazer linhas para a criança andar em cima da linha, aí vocês fazem círculos para ela pular dentro do círculo. Claro que, gente, coisa leve, né? Que o certo seria perguntar a uma pessoa que entende mais. Mas são sugestões para vocês se inspirarem a brincar, principalmente ao ar livre, né, com as crianças. Pode usar pedrinha, pode usar giz, né? Podem colocar solas de sapato também, se não quiser desenhar, para a criança poder pular em cima, né? Trabalhar equilíbrio. E a 10ª dica e última é parecida com a de fantoche, mas é contar história. Gente, histórias, claro que histórias boas, né? Nunca é demais. Desde pequenininho até quando cresce, até para nós adultos, os livros são sempre muito bons, né? Livros, claro que com um conteúdo bom também. E o melhor, depois que a criança já tem 4 anos, né? Vocês podem, além de contar várias vezes para eles, pedir para eles contarem para vocês. Capacitação de memória e o enriquecimento do vocabulário é muito grande. Mas, gente, como eu disse, não sou especialista, são só dicas que eu trouxe aqui para inspirar vocês. Usem a criatividade de vocês, tenham um bom Dia das Crianças e bons momentos com as crianças que estão perto de vocês, né? É muito importante esses momentos. O mais importante, se você não tiver nenhum material aí na sua casa para brincar, é a presença, né? Use a sua criatividade e o seu tempo. Esteja presente com as crianças, com seu filho, com as crianças da sua família. Bom, pessoal, então é isso. Eu quis trazer essas dicas para vocês. São só 10, mas poderia falar muitas outras aqui. Só que o vídeo ficaria muito longo, né? Talvez para vocês podem parecer brincadeiras simples, mas eu espero que de alguma forma tenha ajudado vocês, inspirado vocês a brincarem mesmo com as crianças, de forma simples, não precisa gastar muito para fazer grandes brincadeiras. Claro que só precisa respeitar a idade de cada criança, o objeto, né, que vai ser utilizado, o que está ensinando, né, ou, né, o que essa criança é capaz de brincar também, né. A intenção desse vídeo foi ajudar vocês a criarem mesmo, né, a usar a sua criatividade. E se de alguma forma ficou mal explicado, alguma coisa que vocês não tiverem entendido, eu peço desculpas, mas você pode deixar sua pergunta aqui nos comentários que eu te respondo, qualquer dúvida. E se você também tiver mais ideias de brincadeiras, deixe nos comentários aqui também. Peço também que se inscrevam nesse canal, que deixe o like, né? É um tipo de conteúdo que eu tô começando agora. Que aí eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e posso estar gravando mais vezes. Dessa forma você me ajuda também. Fiquem com Deus, obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.